O primeiro gatilho mental é a autoridade. Esse gatilho, ele é tão peculiar que se você usar ele para o mal, repito, por que eu repito isso? Porque o poder dos gatilhos mentais, eles são muito fortes. Você acessa um lado do cérebro da pessoa que ela se sente à sua mercê. Tudo que você mandar, ela faz. É um comando mental muito forte. E se você usar para o mal, repito, ele é destrutivo. Eu vou usar um exemplo aqui de um homem chamado Stanley Milgram. Esse homem lá na década de 1960, ele era um professor, ele pegou a metade da sua turma, ele separou a turma de aula dele em duas partes. A metade da turma ele levou para uma sala e a metade para outra. Uma turma, ele treinou elas para que se tornasse um ator durante uma encenação, um teste que ele iria fazer. E o outro lado da turma, ele não falou nada. Essa turma que ele treinou, ele incentivou essas pessoas durante esse estudo que deveriam dar choque na outra turma. Os choques, eles eram de mentira. Mas o ator fingia estar sentindo cada vez mais dor. Bom, deixa eu explicar para você de novo. Ele separou duas turmas, preste atenção nisso aqui que eu estou falando, para que você entenda o poder que tem também destrutivo o gatilho mental da autoridade. Ele separou duas turmas. Uma turma ele fez como se fossem atores, e a outra não sabia de nada. E ele pegou e fez com que os integrantes, os participantes que eram ator, assim que eles errassem a pergunta, o outro integrante do estudo, que era a pessoa comum, deveria dar choque com essa pessoa. Ela tinha um fio na mão e tinha que dar choque. Só que esses choques, eles eram de mentira. Mas o ator, ele fingia que estava sentindo cada vez mais dor, ele chorava, ele gritava, mesmo sentindo de maneira muito desconfortável com aquela situação. Os participantes que eram convidados, eles cumpriam o que era mandado. Por quê? Agora você vai entender. Porque o ser humano, ele tende a obedecer a quem ele julga como superior. Ele obedece, ele tende a obedecer. Por quê? Porque é algo meritocrático. A gente já nasce com essa noção. Você quer ver um outro exemplo? Quando você entra num hospital e você vê alguém com uma calça jeans, por exemplo, preta, e uma camiseta amarela, por exemplo. Talvez você não daria tanto valor para essa pessoa, se passando por um doutor, quanto se ela viesse com jaleco branco, com a calça branca, com um sapato branco. Você tende a dar autoridade mais a essa pessoa. Por quê? Porque ela está a caráter de um médico, correto? Concorda comigo? Bom, deixa eu ir um pouco mais além para você entender esse gatilho da autoridade. Com toda certeza, você já ouviu aquela propaganda que diz o seguinte: quem usa tigre é autoridade no assunto. Você já ouviu essa propaganda? Digita para mim aí se você já ouviu. Quem usa tigre é autoridade no assunto. Essa tagline, esse bordão, ele tem como objetivo mostrar às pessoas que a marca em questão é a melhor escolha se tratando de tubos e conexões. Quem sabe disso é tratado como autoridade, ele é respeitado, ele é levado a sério. Ao contrário, quem não entende sobre o assunto, tubos e conexões, e acredita que são todos iguais, simplesmente não é respeitado. Isso é o que acontece em qualquer negócio, ou até mesmo em situações comuns do dia a dia. Quem usa tigre é autoridade no assunto. Qual que é a visão quando você ouve isso? Você consegue unir outra marca a tigre? Não, por quê? Porque a propaganda colocou na sua cabeça que quem é autoridade é a tigre. E se você não entende ou pega qualquer um, você não merece respeito de ninguém. Esse é um exemplo. O exemplo do médico é outro. O simples fato da pessoa estar vestida com um acessório característico de um médico já dá a ela a autoridade de falar. Enfim, o que eu quero dizer aqui nesse primeiro gatilho?
Você precisa transmitir a ideia de que você é uma autoridade no seu nicho, no seu mercado. E muito mais importante do que você transmitir, transparecer, exalar ser uma autoridade, você precisa ser uma autoridade. E eu digo sempre que castelo construído sobre areia, eles não duram para sempre. Não adianta você mentir. Por isso que eu estou falando, use esse gatilho para o bem e você terá resultados avassaladores. Use para o mal, você terá resultados destrutivos também de maneira rápida. Gatilho 1, autoridade. Eu vou resumir para você aqui e vou liberar depois no e-book, para você que estiver aqui me ouvindo, eu vou liberar o e-book depois com um detalhamento desse gatilho primeiro, desse primeiro gatilho. A autoridade é o primeiro gatilho e é a base dos próximos gatilhos, porque os próximos lhe gerarão autoridade. Mas sem autoridade você não consegue gerar os próximos. Outra coisa que é válido você entender aqui. Você contrataria um pedreiro que não se sente bom no que ele faz? Você contrataria um engenheiro que não se ache bom ou uma autoridade no que ele faz? Outra coisa, outro exemplo, você colocaria o seu carro na mão de um mecânico que não tem autoridade? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Você não gostaria de colocar o seu bem, a sua vida, ou o que você tiver na mão de alguém que não tenha autoridade. Você não gera credibilidade em quem não tem autoridade. Então, o primeiro passo para que você arrebente no seu negócio de multinível é você se sentir uma autoridade. E como que você se sente uma autoridade? Primeira coisa, quando você estuda o seu plano de negócio, estuda o seu produto, quando você aprende sobre o seu produto, quando você fala com autoridade, quando você fala com essência sobre o que você está falando. Como usar o gatilho mental de autoridade no seu negócio? Aqui vai um porém. O restante, você vai ver depois no e-book do que é a real autoridade. Agora eu vou trazer para o multinível como você usar esse gatilho. Para você usar esse gatilho, é preciso você mostrar para as pessoas que você sabe sobre aquilo que você se propôs a apresentar para ela. O produto, o serviço, a oportunidade. Você precisa mostrar visivelmente que você sabe. E eu já dei um ponto, já dei uma dica para você fazer isso, que é você saber muito bem estudar o plano, apresentar com eficácia o plano de compensação. É mostrar os números. Quando você demonstra com qualidade de apresentação, a sua proposta, as pessoas que estão no outro lado ouvindo, elas tendem a colocar sobre você a autoridade. Poxa vida, ela entende do que ela está falando. Se ela entende do que ela está falando, ela é autoridade. E se ela é autoridade, eu posso colocar em cima dela a minha confiança. Ninguém faz parceria com quem não se sente autoridade. Outra coisa que é muito bacana e que você pode usar no uso, né? Usar no uso, você pode usar para lhe gerar autoridade para quem está de fora, e é uma dica que muitas pessoas fazem sem saber que é um gatilho mental. O nosso foco aqui não é persuadir quem está já dentro do multinível, e sim quem está de fora. As milhões de pessoas que estão de fora, querendo oportunidade, querendo uma chance, querendo algo inovador. E você tem esse algo inovador que é o marketing multinível, é a sua empresa, é o seu plano de negócio, é o seu produto. Então o nosso foco é quem está de fora, quem ainda não conhece o multinível. E uma das coisas para que você atrai essa pessoa para cá, através da autoridade, anota aí. Você não tem noção do poder, do incrível poder que é uma foto de uma pessoa segurando um microfone. Você não tem noção do que é o poder que isso tem. Lembre, você que faz parte do multinível está acostumado com várias fotos. Até mesmo você já postou várias fotos com o microfone na mão, palestrando. Isso, para quem já faz parte da nossa indústria, é normal, né? É atípico.
Mas, para quem está de fora, que é o nosso foco, ela cuida muito bem isso. E quando você posta algo com o microfone na mão, uma palestra, uma foto de você palestrando, isso faz com que quem está de fora coloque autoridade sobre você, ou tenha você como um ponto de autoridade. Essa é uma das dicas muito bacana e que talvez passou despercebido. O que gera resultado é as coisas que você muitas vezes nem dá valor. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: aquilo que você não tem é por aquilo que você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. Bom, pense bem, nós achamos que é algo que as coisas que nos trarão resultado é as coisas mais difíceis, as coisas mais complicadas de se fazer. Mas na verdade nós deixamos passar coisas pequenas, coisas simplórias. E uma das coisas é uma simples foto de você com o microfone na mão, girando uma palestra, passando o plano, faz com que quem está de fora lhe tenha como autoridade. Ok? Coloque em prática isso e você já verá resultado não quem faz parte do multinível, e sim quem está de fora. Deu para entender esse ponto? Você conseguiu entender esse ponto? Inclusive, lá no meu Instagram, heron.luiz, lá no meu Instagram, heron.luiz, tem algumas imagens minhas palestrando. E isso faz com que as pessoas que me acompanham lá de outros nichos de mercado tenham eu como referência. E você também deve fazer isso. Entenda, não desconsidere isso que eu estou falando. No e-book que eu vou liberar para você depois, tem algumas coisas mais detalhadas sobre isso. Finalizo nesse gatilho da autoridade, que é o seguinte: não coloque assim que você conquistar a sua autoridade, não coloque ela no lixo. Não coloque ela no lixo promovendo produtos ruins, negócios ruins. Eu conheço muitas pessoas boas, pessoas que, para mim, eram consideradas, assim, pessoas incríveis. E por uma simples decisão que elas tomaram de entrar no negócio errado, na hora errada, em pirâmides financeiras principalmente, da noite para o dia teve a sua imagem arranhada. E eu digo sempre que para você recuperar a confiança de alguém, é muito mais difícil do que você adquiri-la pela primeira vez. Então, cuide. Assim que você criou autoridade, cuide dela. Preserve dela. E eu sei por experiência própria. Eu sei por experiência própria isso que eu estou falando. Bom, segundo gatilho, o gatilho da antecipação. Algumas pesquisas indicam que você projetar o futuro e você apresentar para as pessoas ativam a parte do cérebro delas que é ligada à felicidade. Não é eu que estou falando, são pesquisas que dizem que quando você projeta o futuro para alguém e você apresenta isso, você faz com que essa pessoa que esteja no outro lado abra uma parte do cérebro ligada à felicidade. E quando ela abre essa área, você conseguiu acessar o cérebro dela. Quer ver um exemplo? Quando aparece lá o trailer de um filme. O trailer do filme ele aparece as melhores partes, aquilo interligado, um som, aquele todo do trailer, ele faz com que você tenha a ansiedade de assistir o filme depois. Voltando aqui, o gatilho mental da antecipação é você gerar na mente da pessoa uma antecipação do que o seu produto pode fazer por ela. Ou a sua proposta pode fazer por ela. Por exemplo, se você usar esse produto, ele pode lhe gerar... Por exemplo, eu vou criar um produto aqui. Não só porque eu estou ficando careca, mas porque é o que eu pensei aqui agora. Esse produto para calvície, se você usar ele, ele pode daqui a 4 meses lhe deixar cabeludo. Ok? Esse é um exemplo fictício. Quando você antecipa o que vai acontecer com o seu produto ou a sua oportunidade, você abre dentro do cérebro dela uma área ligada à felicidade. Ela vai ficar muito feliz. Quando você anuncia algo que está por vir e você demonstra as funcionalidades, essa pessoa, ela tende a se tornar mais propícia a tudo que você estiver falando a ela. Quando isso é bem feito, mesmo que não precisa do produto,
essa pessoa vai se sentir atraída. Mesmo que ela não precise do produto ou da sua oportunidade, ela vai se sentir atraída. Você mostra para a pessoa, tá vendo essa oportunidade? Daqui a 1 ano, você pode estar independente financeiramente. Daqui a 5 meses, você pode estar com condições de comprar um carro zero. Você vai poder ter uma renda extra de R$300. Você mostra para a pessoa de maneira detalhada as funcionalidades do que poderá acontecer. Você vai antecipar, vai criar um cenário mental dentro dela do que pode acontecer caso ela compre o seu produto ou adquira ou faça parte da sua oportunidade. O simples exemplo que eu falei aqui para você é o trailer, né? Um trailer empolgante que mexe com as suas emoções. Você acaba ficando ansioso para assistir a estreia daquele filme. E o que acontece no dia da estreia? Uma avalanche de pessoas lá na porta do cinema para assistir aquele filme do trailer. Quando você cria na mente da pessoa a antecipação de uma maneira bem orquestrada, você faz com que a pessoa, antes de você terminar de mostrar o produto ou a sua oportunidade, ela já esteja pronta, preparada para comprar o produto ou fazer parte da sua oportunidade. Nesse segundo gatilho, lá no e-book que eu vou liberar daqui um pouco para você, tem mais detalhes. Se você entendeu, compartilha comigo aqui embaixo, escreva aí se você entendeu, ou se você até agora teve alguma dúvida. Escreve para mim as suas dúvidas que eu vou responder ainda hoje para você as suas dúvidas. Terceiro gatilho, o emocional. Esse gatilho, ele consiste em você mostrar para a pessoa o quanto ela vai se sentir bem depois que adquirir o seu produto ou a sua oportunidade. Eu falei da antecipação de uma maneira específica. Nesse terceiro gatilho mental que é emocional, você vai trabalhar o lado emocional da pessoa. Entenda, as pessoas elas não querem passar trabalho, elas não querem ter que se esforçar muito, elas não querem perder tempo. Portanto, quando você mostra para ela os benefícios da sua oportunidade ou do seu produto, usando o gatilho emocional, o quanto antes você fazer isso para ela, o mais rápido ela vai estar aberta para a sua oportunidade. Quando você cria cenas mentais, cenários mentais, e você faz com que essa pessoa percorra em pensamentos a utilização do produto, do seu serviço, dos resultados que ela terá, você consegue acessar a mente dela já quase por completa. Primeiro, a autoridade. Lembre-se, quando você consegue fazer isso aqui automaticamente, você já está criando a autoridade. O segundo gatilho, quando você gera antecipação, ela já está propensa. E aí você mostrou para ela de maneira detalhada o final, ou antecipou o final daquela parceria ou da compra daquele produto, você entra no lado emocional. É quando você fala para a pessoa. Por exemplo, usando esse shake, você vai ficar mais linda, mais lindo, você vai estar com a cintura mais fina, fazendo com que você possa vestir aquela calça que antes não servia. Quando você trabalha o emocional dela, que muitas vezes está abalado, você tem um poder de persuasão muito maior e fechamento de produto ou de serviço ou de oportunidade muito maior. Use o gatilho emocional para gerar nessa pessoa a ansiedade de querer ter o seu produto. Você trabalhando emocional, você trabalha as dores dela. Lógico, você não vai chegar para uma pessoa que é gorda e vai chamar ela, você vai ficar mais bonita, você vai ficar mais magra, já que você era gorda e feia. Não, você vai ter uma maneira, aí você vai criar uma maneira de trabalhar o emocional dela. Aliar sua proposta, o seu serviço ao emocional dela. Deu para entender? Deu para entender? Quarto gatilho. Esse gatilho ele é bem bacana. Esse gatilho, e eu quero que você preste atenção aqui. Volte para cá, não saia daqui. Preste atenção aqui. Você já percebeu que quando você compara uma coisa ruim com uma coisa boa, essa coisa boa parece ser ainda melhor do que realmente é? Agora, quando você contrasta, quando você compara o seu produto com algo bom, e você mostra as características do seu que é melhor ainda, o seu produto tende a ficar muito, muito melhor ainda. Se você comparar algo ruim com a coisa boa tende a se parecer melhor ainda. Mas quando você compara algo bom com a sua proposta, que é muito melhor ainda, a sua fica melhor ainda. O contraste, ele estimula o cérebro a encontrar aquelas diferenças. Então, toda vez que você compara o seu produto com uma coisa ruim,
colocando o seu produto com uma coisa boa, você aumenta o valor percebido desse produto. Ou melhor dizendo, quando você compara uma coisa ruim com uma coisa boa, você aumenta o valor percebido do teu produto. Agora, quando você compartilha a comparação, o contraste da sua proposta com algo que já existe de bom no mercado, mas você fala as diferenças do seu, o seu tende a ficar melhor ainda. Não entendeu? Eu não estou falando necessariamente, não estou falando para que você fale mal do seu concorrente. Ao contrário, você vai falar bem do seu concorrente, mas vai promover com edificação e com qualidade, as qualidades da sua oportunidade, do seu produto. Quando você faz isso, automaticamente esse gatilho ele entra em ação. Por quê? Porque você gera dentro do cérebro da pessoa uma aceleração, ou melhor dizendo, uma assimilação melhorada da sua proposta, do seu produto. Você vai dizer, ó, existe a empresa XYZ aqui, que são grandes empresas, são boas empresas, mas a minha, diferente de todas as coisas boas que essa aqui concorrente tem, a minha tem isso, isso, isso e isso. Aqui vai um porém, que você vai ter que estudar o seu plano de negócio para você poder fazer essa comparação, esse contraste, ou o seu produto. Você precisa conhecer as pormenores do seu produto. O que eu uso muito é o tradicional, as empresas do tradicional. Eu comparo a minha proposta ou o meu produto com as empresas do tradicional. Nós sabemos hoje que as principais empresas de multinível estão dentro, os melhores produtos estão dentro de empresas de marketing multinível. Eu, por exemplo, compro empresas de várias empresas de multinível. Eu compro produto de várias empresas, porque eu entendo e eu sei que as empresas de multinível tendem a se destacar na qualidade dos seus produtos. Podemos ver empresas aí com produtos exclusivos, com essências melhoradas, por quê? Coisa que você não encontra no tradicional, inclusive preço, né? E use essa comparação. Compare o seu produto com o tradicional, com o produto do mercado tradicional. Compare a sua proposta com uma proposta tradicional. Você mostra aqui, se você trabalhar de 2, 3 horas por dia, em tanto tempo, 1% de 100 pessoas, você usa isso tudo. É um contraste, o gatilho mental do contraste. O quinto gatilho é o gatilho da comunidade. Nós somos seres sociais, nós tendemos a viver ou a seguir o que a maioria já segue. Quando você enxerga 2 restaurantes, imagine você andando numa rua, tá? E você enxerga 2 restaurantes. Um no lado do outro. Enxergou? Agora, um desses restaurantes está vazio. E o outro restaurante está cheio. Qual que é a sua tendência natural? Qual que é a sua tendência natural? É pensar que aquele que está vazio é ruim. Deve ter comida podre, horrível, a cozinha deve ser... Enfim, você vai imaginar que aquele que está com pouco é pior do que aquele que está cheio. Então, trazendo para o multinível, esse gatilho, o que você vai fazer? Você vai criar uma comunidade em torno do seu produto, em torno da sua oportunidade. Ou seja, você vai fazer com que as pessoas interajam entre elas, vai fazer com que elas troquem ideias entre elas, que elas debatam sobre o seu produto. E uma das coisas que eu utilizo muito nesse gatilho mental da comunidade é a reunião caseira. A reunião caseira ela tem como poder de gerar uma comunidade em torno do produto. E as pessoas tendem a querer estar dentro de comunidades. Elas aderem a oportunidades dentro de comunidades. No e-book, eu explico um pouco mais, eu dou alguns exemplos sobre esse gatilho da comunidade. Tá? Talvez futuramente eu faça aí uma série de vídeos separado, por exemplo, gatilho 1, gatilho 2, gatilho 3. Mas aqui acredito que você já entendeu o que é comunidade. Uma das outras coisas que eu uso muito nesse gatilho eu pegava, quando fazia rede, eu pegava os meus principais líderes e eu saía para fazer churrasco, comer pizza com eles, um final de semana no resort, e eu divulgava isso. Quem está de fora, acompanhando aquilo, ficava, no fundo, chateada, mas aquela chateação de poxa vida, eu poderia estar lá junto, mas eu não aceitei a proposta. Deixa eu resumir mais um pouco aqui para você entender esse gatilho. O que você pode fazer no seu negócio? Pegue a sua liderança ou as pessoas da sua equipe
e vá, pague um churrasco para elas, convide elas para saírem todas juntas, cada um paga a sua janta, vão comer numa pizzaria e divulguem isso nas mídias sociais. As pessoas que estão de fora, que é o nosso foco, quem está lá no tradicional, vai olhar isso. Seus amigos da faculdade, do seu serviço, que estão no seu Facebook, no seu Instagram, e elas vão pensar, poxa vida, eu poderia estar dentro dessa comunidade, dentro desse grupo deles, que saem para jantar, que saem para comer pizza, que saem, tomam um café junto, que saem viajar junto, mas eu não aceitei a proposta que um dia ele me convidou. Ela vai ficar chateada com ela mesma. Então, o ato de viver em comunidade, e voltando, ela vai tender daqui um pouco a estar com você por causa da comunidade. Deu para entender esse gatilho? No e-book eu explico de maneira mais detalhada. Sexto gatilho, consistência. E esse é um dos mais importantes. Não é o mais importante, mas é um dos mais importantes. Você precisa ser comprometido com o seu trabalho. Quando você consegue planejar o conteúdo, quando você consegue planejar, quando você se torna uma pessoa organizada, as pessoas que estão lhe acompanhando, elas vão tender a querer estar próxima de você. Mesmo que as pessoas não sejam organizadas, elas tendem a querer estar perto de pessoas organizadas. Seja comprometido com o seu trabalho, seja comprometido na resiliência. As pessoas não gostam de ficar perto de quem pula de galho em galho. Preste atenção nisso. Quando você começa a sair da empresa para outra, da outra para outra, da outra para outra, quem está de fora lhe acompanhando, que é o seu foco não deve ser quem já faz parte de empresa Y, X, Z. O seu foco deve ser quem está ainda no tradicional, que você tem que ir lá e resgatar essas pessoas, buscar elas, mostrar que existe um novo rumo, existe um plano B. Quando você foca nessas pessoas que estão lá fora, o seu recrutamento melhora. E um dos gatilhos para que você traga essas pessoas de lá é demonstrar consistência. Mesmo que elas não estejam dentro do multinível, ela lhe acompanha nas mídias sociais, e se ela vê você pulando de uma empresa a outra, de um negócio a outra, e quando você não tem consistência, ela não gera autoridade sobre você, e ela não gosta de ter você por perto, ela não gostaria de ter você por perto. Agora, quando você é organizado, quando você é resiliente, quando você tem consistência, o sexto gatilho mental entra em cena. Por quê? Porque as pessoas gostam de estar perto de quem elas se sentem bem, confiante. Quando você faz isso, você se torna uma pessoa consistente. Deu para entender esse gatilho? Consistente é aquele que está todo dia com o mesmo foco, mesmo que não esteja com foco, mas demonstrando visivelmente, publicamente, nas mídias sociais, que é uma pessoa consistente. Ok? Você quer ver um exemplo? Se você for acompanhar o meu Facebook, você verá eu todos os dias postando algo relacionado a motivação, algo para cima, algo para frente. Eu sou consistente nisso. Você vai virar o jogo, você vai mudar de vida. Não desista, não pare, não desanime. Isso é consistência. Sabe o que é inconsistência? Quando hoje eu posto algo motivacional e amanhã eu posto lá que o meu cachorrinho morreu, que a minha avó morreu. Bom, você deve postar assim em luto, mas entenda, esse exemplo que eu usei não foi tão coloquial não para esse modelo, mas você não deve, um dia você coloca algo bom, no outro dia algo ruim. 10 dias ruim, um dia bom. Deu para entender o que eu estou falando? Mantenha consistência no que você fala, no que você diz, no que você posta. Quando você mantém consistência, você dispara dentro da cabeça das pessoas que lhe cercam esse gatilho. E você tendo esse gatilho despertado, você tem acesso à mente dessa pessoa. Deu para entender? Lá no sexto gatilho do e-book, eu vou explicar de maneira mais detalhada, tá? Sétimo gatilho, segurança. Entenda, nós precisamos de segurança para confiar, né? E com toda certeza, uma das coisas mais importantes que você precisa proporcionar para as pessoas que estão ouvindo a sua oportunidade, a apresentação do seu plano, os seus produtos, os seus clientes. Entenda uma coisa, as pessoas, elas preferem a infelicidade do que a insegurança. E você precisa saber dar uma garantia para essas pessoas. 2 exemplos. No produto,
você precisa falar para essa pessoa, esse produto que eu tenho aqui, ele está na Anvisa, ele é regularizado, ele é liberado. Quando você fala isso, a pessoa que está te ouvindo, ela abriu o gatilho da segurança, ela sente segurança. Não, esse é um produto testado. Ó, o meu produto está na Anvisa, meu produto está nos órgãos, enfim, você vai gerar para essa pessoa. Não mente, por favor, não mente, fala a verdade. Mas você precisa achar uma maneira de gerar confiança e segurança sobre o produto. Ah, o meu produto, se não funcionar, tem reembolso, tem garantia, caso tenha, tá? Demonstrando a oportunidade, você pode gerar segurança da seguinte maneira. A nossa empresa está desde 1900 e lá vai bordoada. A nossa empresa, ela está há tantos anos pagando todo mundo em dia. A nossa empresa não é de ontem, a nossa empresa tem anos no mercado, a nossa empresa está na BVD, está na Associação Brasileira de Vendas, Você gera segurança a partir de selos que a empresa, caso tenha. E uma empresa séria sempre vai ter segurança nos produtos e nos serviços. Se não há segurança na oportunidade que você está mostrando, coloca um pé atrás, tá? Porque empresa séria, ela dá segurança automaticamente. Quando você demonstra para a pessoa que está te ouvindo a segurança, eu digo para você que o seu fechamento vai ser muito mais rápido. Deu para entender esse gatilho? No e-book eu detalho um pouco mais. 8º gatilho, o gatilho da repetição. Quer ver? Quer entender melhor isso? Quando você quer aprender algo novo, o que você faz? Responde para mim. Quando você quer aprender algo novo, o que você faz? Você lê várias vezes, você ouve várias vezes, você assiste várias vezes, você repete várias vezes, certo? Então, toda vez que você repete os benefícios do seu produto ou da sua oportunidade, isso vai estimular o cérebro dessas pessoas a gravarem a sua oferta. Portanto, repita diversas vezes a vantagem ou as vantagens dos seus produtos e essa oportunidade vai se tornar rara. Ela vai querer o seu produto de uma maneira muito mais rápida. Exemplo para esse gatilho. Você está mostrando a sua oportunidade. E no decorrer da sua oportunidade você pode estar falando renda extra. Falou mais alguma coisa? Renda extra. Fala mais alguma coisa? Renda extra. Repete durante a sua apresentação do seu produto. Você vai emagrecer. Você vai emagrecer. Você vai emagrecer. Não vai usar uma vez atrás da outra, porque senão acaba se tornando uma reza, né? Você vai usar paulatinamente, ou a cada 5 minutos, você repete a mesma palavra. Isso é algo que acontece no cérebro da pessoa sem ela nem notar, tá? Gatilho da repetição. Repita várias vezes, inúmeras vezes, durante a repetição. Outra coisa que você pode fazer durante a apresentação do plano é falar o nome da pessoa. Várias vezes. Heron Luiz. Heron Luiz. Heron Luiz. Quando você usa inúmeras vezes, ela marca aquilo na mente dela. Isso é automático, tá? E o 8º gatilho é liberado nesse momento. O 9º gatilho é o gatilho da urgência. Pode ser também utilizado como o gatilho da escassez. O gatilho mental da urgência, ele é muito parecido com o da escassez. Então, você pode usar ele aí interligado. E sobre o gatilho da escassez, eu vou falar daqui um pouco. Esse gatilho está ligado ao fator de tempo. O produto ou a oportunidade, ele tem um prazo limite para ser adquirido. No multinível, isso não existe. Isso funciona muito naquela fase de pré-cadastro. Né? Esse gatilho é usado muito na fase de pré-cadastro. E ele não é usado no decorrer depois do negócio. E você pode usar o gatilho no multinível da seguinte maneira. Olha só, o que eu uso. Vou compartilhar com você o que eu uso. Meu caro, se você não aderir a essa oportunidade, aquelas pessoas que você poderia convidar para estarem aqui com você, elas vão estar. E elas vão estar a partir de outra pessoa que aceitou a oportunidade. Então, se você se decidir para a semana que vem, até a semana que vem, os seus melhores amigos, os seus melhores contatos, podem ouvir e falar dessa proposta e aderirem a ela antes de você. Isso é gerar urgência na pessoa. Você não está mentindo. Se ela entrar na próxima semana, muitos contatos dela poderão entrar antes do que ela.
Isso gera urgência nela. E esse é um gatilho muito, muito, muito importante mesmo. Afinal, adquirir um produto e se arrepender é muito menos pior do que você viver com a dúvida de que aquilo faria diferença na sua vida. Deu para entender? Urgência. O senso de urgência. 10º gatilho, o gatilho da exclusividade. As pessoas gostam do que é exclusivo. As pessoas gostam do que é raro, do que é pouco, do que é único. E você quer ver um exemplo? Não sei se você viaja muito de avião. Quando eu ouço falar de avião e aeroporto, me dá até náuseas. Porque teve um período da minha vida que eu vivi muito dentro de aeroporto. Então, na verdade, eu vivia dentro do aeroporto. Quase literalmente, porque eu precisava estar em conexão em 3, 4 estados, assim, semanalmente. E uma das coisas, um dos gatilhos que eu vi, que as empresas aéreas usam muito, é o seguinte. Você vê aquela fila enorme de embarque. E daqui a pouco vem alguém e diz, os primeiros a embarcarem são os VIPs, os que têm cartão Platinum, os cartão Diamond, quem tem o cartão Plus, YZ. Isso faz com que as pessoas queiram aderir a isso. Eu, por exemplo, faço parte de um plano de exclusividade da Azul e eu sei que eu sou um dos primeiros a embarcar. Eu embarco antes de todo mundo. Isso é bom, eu me sinto bem e eu aderi a isso por causa da exclusividade. As pessoas, elas pagam mais por isso. E na internet, o senso de exclusividade ele fica muito mais bem interessante. Por quê? Porque você consegue atingir muito mais pessoas. E eu gosto de uma frase do Napoleão que ele diz o seguinte: pessoas morrem por uma medalha. Pessoas morrem por uma medalha. Pessoas morrem por algo exclusivo. Elas fazem o que for necessário por ter algo único, que tem poucas unidades, poucas espécies. Você consegue entender isso? O compartilhamento, ele também está do lado das pessoas que são inteligentes. Bastante que você consegue aliar esses dois ingredientes, do seu produto e do seu serviço. E como você consegue utilizar a exclusividade no multinível? Quando você fala para as pessoas que na cidade dela, por exemplo, existe poucas pessoas fazendo, ou nenhuma pessoa fazendo. Quando você diz que esse seu produto é algo exclusivo, que ela não vai achar na farmácia, o multinível em si é um modelo de negócio já exclusivo. Então você vai falar para a pessoa, o nosso produto você não vai encontrar na farmácia, não vai encontrar em lugar nenhum. E você precisa falar sobre essa exclusividade, a exclusividade do seu produto. Por exemplo, o nosso produto aqui é exclusivo. Você não vai achar em lugar nenhum. O nosso produto tem isso aqui de exclusivo. Quando você usa esse gatilho, você faz com que as pessoas queiram isso de uma maneira mais rápida. Lá no e-book, que eu vou liberar para você já já, tem esse 10º gatilho de uma maneira mais extensa, tá? Onde eu dou ali de maneira muito mais extensa os detalhes desse gatilho. O 11º gatilho e último é a escassez. A escassez ele é um gatilho mental tão poderoso que ele consegue até transformar, preste atenção, consegue até transformar aquelas ofertas que são ruins em algumas compras por impulso. Agora você imagina, pensa comigo, se tem o poder de transformar coisa ruim em coisa boa, ou oferta ruim em algumas compras por impulso, você imagina um produto de qualidade, de uma proposta de qualidade, conectada a essa estratégia de escassez bem apresentada. O resultado é mais fechamento, mais vendas. A maioria das estratégias que a gente vê hoje aí é, por exemplo, vagas limitadas, válido até tal hora, tal dia. Entenda, eu estava em São Paulo há algum tempo atrás e eu estava folheando um jornal e naquele jornal tinha uma reportagem bem grande de capa. A escassez de água em São Paulo gerou mais de 800% a mais em vendas de água em mercados. E, na verdade, tinha um pouco mais dizendo que existia, a grande maioria dos mercados nem tinha mais água. A escassez ela fez com que o povo fosse comprar muito mais rápido água. Por quê? Porque estava sendo escasso. Quando você usa esse gatilho de escassez do seu negócio de multinível, da sua proposta, você tende a acessar o cérebro dessa pessoa e ter um poder de convencimento muito, muito maior.